The Adventure of the Card Box, A Aventura da Caixa de Papelão. A Sherlock Holmes short story written by Sir Arthur Conan Doyle. Conto de Sherlock Holmes, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Read for you in both Portuguese and English. Remember, if the reading is too slow or too fast, you can always adjust the speed for optimal comprehension. Now let's begin the story. In choosing a few typical cases which illustrate the remarkable mental qualities of my friend Sherlock Holmes, I have endeavored, as far as possible, to select those which presented the minimum of sensationalism while offering a fair field for his talents. Ao escolher alguns casos típicos que ilustram as notáveis qualidades mentais do meu amigo Sherlock Holmes, procurei, tanto quanto possível, selecionar aqueles que apresentassem o mínimo de sensacionalismo, oferecendo um campo justo para seus talentos. It is, however, unfortunately impossible entirely to separate the sensational from the criminal, and a chronicler is left in the dilemma that he must either sacrifice details which are essential to his statement, and so give a false impression of the problem, or he must use matter which chance, and not choice, has provided him with. É, no entanto, infelizmente impossível separar completamente o sensacionalismo do crime, e um cronista fica no dilema de sacrificar detalhes essenciais à sua narrativa, dando assim uma impressão falsa do problema, ou usar elementos que o acaso, e não a escolha, lhe proporcionou. With this short preface, I shall turn to my notes of what proved to be a strange, though a peculiarly terrible, chain of events. Com essa breve introdução, volto às minhas anotações sobre o que provou ser uma estranha, embora particularmente terrível, cadeia de eventos. It was a blazing hot day in August. Era dia escaldante de agosto. Baker Street was like an oven, and the glare of the sunlight upon the yellow brickwork of the house across the road was painful to the eye. A Baker Street parecia forno, e o brilho do sol nas paredes de tijolos amarelos da casa do outro lado da rua era doloroso aos olhos. Era difícil acreditar que essas eram as mesmas paredes que surgiam tão sombrias através das neblinas do inverno. Our blinds were half drawn, and Holmes lay curled upon the sofa, reading and rereading a letter which he had received by the morning post. Nossas cortinas estavam semi-abertas e Holmes estava encolhido no sofá, lendo e relendo uma carta que havia recebido pelo correio da manhã. For myself, my term of service in India had trained me to stand heat better than cold, and a thermometer at 90 was no hardship. Quanto a mim, meu tempo de serviço na Índia me treinou para suportar melhor o calor do que o frio, e termômetro marcando 90 não era nenhum sacrifício. But the morning paper was uninteresting. Mas o jornal da manhã estava desinteressante. Parliament had risen. O parlamento havia encerrado suas sessões. Everybody was out of town, and I yearned for the glades of the New Forest or the shingle of South Sea. Todos estavam fora da cidade e eu ansiava pelos bosques de New Forest ou pelas pedras de South Sea. A depleted bank account had caused me to postpone my holiday, and as to my companion, neither the country nor the sea presented the slightest attraction to him. Uma conta bancária reduzida me fez adiar as férias, e quanto ao meu companheiro, nem o campo nem o mar lhe apresentavam o menor atrativo. He loved to lie in the very center of 5 millions of people, with his filaments stretching out and running through them, responsive to every little rumor or suspicion of unsolved crime. Ele adorava ficar no centro de 5 milhões de pessoas, com seus filamentos se estendendo por elas, respondendo a cada pequeno rumor ou suspeita de crime não resolvido. Appreciation of nature found no place among his many gifts, and his only change was when he turned his mind from the evildoer of the town to track down his brother of the country. Apreciação pela natureza não tinha lugar entre seus muitos dons, e sua única mudança era quando voltava sua mente do malfeitor da cidade para rastrear seu irmão no campo. Finding that Holmes was too absorbed for conversation, I had tossed aside the barren paper, and leaning back in my chair, I fell into a brown study. Percebendo que Holmes estava muito absorto para conversas, joguei de lado o jornal sem graça e, recostando-me na cadeira, mergulhei em profundas reflexões. Suddenly my companion's voice broke in upon my thoughts. De repente, a voz do meu companheiro interrompeu meus pensamentos. "You are right, Watson," said he. "It does seem a most preposterous way of settling a dispute."
Você está certo, Watson, disse ele. Parece mesmo uma maneira absurda de resolver uma disputa. Most preposterous, I exclaimed, and then suddenly realizing how he had echoed the inmost thought of my soul, I sat up in my chair and stared at him in blank amazement. Totalmente absurda, exclamei, e então, de repente, percebendo como ele havia ecoado o pensamento mais íntimo da minha alma, sentei-me na cadeira e olhei para ele com total espanto. What is this, Holmes? I cried. This is beyond anything which I could have imagined. O que é isso, Holmes? Gritei. Isso vai além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. He laughed heartily at my perplexity. Ele riu com vontade da minha perplexidade. You remember, he said, that some little time ago, when I read you the passage in one of Poe's sketches in which a close reasoner follows the unspoken thoughts of his companion, you were inclined to treat the matter as a mere tour de force of the author. Você se lembra, disse ele, que há algum tempo, quando li para você um trecho de um dos esboços de Poe, no qual um lógico atento segue os pensamentos não ditos de seu companheiro, você estava inclinado a tratar o assunto como um mero exercício de estilo do autor. On my remarking that I was constantly in the habit of doing the same thing, you expressed incredulity. Quando eu comentei que tinha o hábito constante de fazer a mesma coisa, você expressou incredulidade. Oh no, oh no. Perhaps not with your tongue, my dear Watson, but certainly with your eyebrows. Talvez não com sua língua, meu caro Watson, mas certamente com suas sobrancelhas. So when I saw you throw down your paper and enter upon a train of thought, I was very happy to have the opportunity of reading it off, and eventually of breaking into it as a proof that I had been in rapport with you. Então, quando vi jogar o jornal de lado e entrar em uma linha de pensamento, fiquei muito feliz por ter a oportunidade de interpretá-la e, eventualmente, interrompê-la, como prova de que eu estava em sintonia com você. But I was still far from satisfied, mas eu ainda estava longe de estar satisfeito. In the example which you read to me, said I, the reasoner drew his conclusions from the actions of the man whom he observed. No exemplo que você leu para mim, disse eu, o lógico tirou suas conclusões a partir das ações do homem que ele observava. If I remember right, he stumbled over a heap of stones, looked up at the stars, and so on. Se me lembro bem, ele tropeçou em um monte de pedras, olhou para as estrelas e assim por diante. But I have been seated quietly in my chair, and what clues can I have given you? Mas eu estava sentado tranquilamente na minha cadeira. E que pistas eu poderia ter lhe dado? You do yourself an injustice. Você está se subestimando. The features are given to man as the means by which he shall express his emotions, and yours are faithful servants. As feições são dadas ao homem como o meio pelo qual ele deve expressar suas emoções, e as suas são servas fiéis. Do you mean to say that you read my train of thoughts from my features? Você quer dizer que leu minha linha de pensamento a partir das minhas feições? Your features, and especially your eyes? Suas feições e especialmente seus olhos. Perhaps you cannot yourself recall how your reverie commenced? Talvez você mesmo não consiga lembrar como sua reflexão começou? No, I cannot. No, eu não consigo. Then I will tell you. After throwing down your paper, which was the action which drew my attention to you, you sat for half a minute with a vacant expression. Então eu vou te contar. Depois de largar o seu jornal, que foi a ação que chamou minha atenção para você, você ficou sentado por meio minuto com uma expressão vazia. Then your eyes fixed themselves upon your newly framed picture of General Gordon, and I saw by the alteration in your face that a train of thought had been started. Então seus olhos se fixaram na sua nova foto emoldurada do General Gordon, e eu vi pela mudança em seu rosto que um fluxo de pensamento havia começado. But it did not lead very far. Your eyes flashed across to the unframed portrait of Henry Ward Beecher, which stands upon the top of your books. Mas não foi muito longe. Seus olhos saltaram para o retrato não emoldurado de Henry Ward Beecher que está em cima dos seus livros. Then you glanced up at the wall, and of course your meaning was obvious. Então você olhou para a parede, e claro, seu significado era óbvio. You were thinking that if the portrait were framed, it would just cover that bare space and correspond with Gordon's picture over there. Você estava pensando que se o retrato fosse emoldurado, ele cobriria aquele espaço vazio e corresponderia à foto de Gordon ali. You have followed me wonderfully.
I exclaimed. Você me acompanhou maravilhosamente, exclamei. So far, I could hardly have gone astray. But now your thoughts went back to Beecher, and you looked hard across as if you were studying the character in his features. Até agora eu mal poderia ter me desviado, mas agora seus pensamentos voltaram para Beecher, e você olhou com atenção, como se estivesse estudando o caráter em suas feições. Then your eyes ceased to pucker, but you continued to look across, and your face was thoughtful. Então seus olhos pararam de franzir, mas você continuou a olhar, e seu rosto estava pensativo. You were recalling the incidents of Beecher's career. Você estava relembrando os incidentes da carreira de Beecher. I was well aware that you could not do this without thinking of the mission which he undertook on behalf of the North at the time of the Civil War. Eu sabia bem que você não poderia fazer isso sem pensar na missão que ele assumiu em nome do Norte na época da Guerra Civil. For I remember your expressing your passionate indignation at the way in which he was received by the more turbulent of our people. Pois me lembro de você expressar sua indignação apaixonada pela maneira como ele foi recebido pelos mais turbulentos de nosso povo. You felt so strongly about it that I knew you could not think of Beecher without thinking of that also. Você se sentia tão fortemente sobre isso que eu sabia não poderia pensar em Beecher sem pensar nisso também. When a moment later I saw your eyes wander away from the picture, I suspected that your mind had now turned to the Civil War. Quando, um momento depois, vi seus olhos se afastarem da imagem, suspeitei que sua mente agora havia se voltado para a Guerra Civil. And when I observed that your lips set, your eyes sparkled, and your hands clenched, I was positive that you were indeed thinking of the gallantry which was shown by both sides in that desperate struggle. E quando observei que seus lábios se apertaram, seus olhos brilharam e suas mãos se cerraram, tive certeza de que você realmente estava pensando na bravura demonstrada por ambos os lados naquela luta desesperada. But then again your face grew sadder, you shook your head. Mas então novamente seu rosto ficou mais triste. Você balançou a cabeça. You were dwelling upon the sadness and horror and useless waste of life. Você estava refletindo sobre a tristeza, o horror e o desperdício inútil de vidas. Your hand stole towards your own old wound, and a smile quivered on your lips, which showed me that the ridiculous side of this method of settling international questions had forced itself upon your mind. Sua mão foi em direção à sua velha ferida e um sorriso tremia em seus lábios, o que me mostrou que o lado ridículo desse método de resolver questões internacionais havia se imposto em sua mente. At this point, I agreed with you that it was preposterous and was glad to find that all my deductions had been correct. Nesse ponto, concordei com você que era absurdo e fiquei feliz em descobrir que todas as minhas deduções estavam corretas. Absolutely, said I. Absolutamente, disse eu. And now that you have explained it, I confess that I am as amazed as before. E agora que você explicou, confesso que estou tão surpreso quanto antes. It was very superficial, my dear Watson, I assure you. Foi muito superficial, meu caro Watson, eu lhe garanto. I should not have intruded it upon your attention had you not shown some incredulity the other day. Eu não teria chamado sua atenção para isso se você não tivesse mostrado alguma incredulidade outro dia. But I have in my hands here a little problem which may prove to be more difficult of solution than my small essay in thought reading. Mas eu tenho em minhas mãos um pequeno problema que pode se revelar mais difícil de resolver do que meu pequeno ensaio de leitura de pensamentos. Have you observed in the paper a short paragraph referring to the remarkable contents of a packet sent through the post to Miss Cushing of Cross Street, Croydon? Você notou no jornal um pequeno parágrafo referente ao conteúdo notável de um pacote enviado pelo correio para a Sr. Cushing da Cross Street, em Croydon? No, I saw nothing. Não, não vi nada. Ah, then you must have overlooked it. Just toss it over to me. Ah, você deve ter deixado passar. Apenas jogue para mim. Here it is, under the financial column. Perhaps you would be good enough to read it aloud. Aqui está, sob a coluna financeira. Talvez você seja bom o suficiente para lê-lo em voz alta. I picked up the paper which he had thrown back to me and read the paragraph indicated. Peguei o jornal que ele havia jogado de volta para mim e li o parágrafo indicado. It was headed A Gruesome Packet.
Ele estava intitulado Um Pacote Macabro. Miss Susan Cushing, living at Cross Street, Croydon, has been made the victim of what must be regarded as a peculiarly revolting practical joke, unless some more sinister meaning should prove to be attached to the incident. A citar Susan Cushing, residente na Cross Street, Croydon, foi vítima do que deve ser considerado uma brincadeira de mau gosto particularmente revoltante, a menos que algum significado mais sinistro esteja relacionado ao incidente. At 2 o'clock yesterday afternoon, a small packet, wrapped in brown paper, was handed in by the postman. Às 2 da tarde de ontem, um pequeno pacote, embrulhado em papel pardo, foi entregue pelo carteiro. A cardboard box was inside, which was filled with coarse salt. Havia uma caixa de papelão dentro que estava cheia de sal grosso. On emptying this, Miss Cushing was horrified to find 2 human ears apparently quite freshly severed. Ao esvaziá-la, a Citor Cushing ficou horrorizada ao encontrar 2 ouvidos humanos, aparentemente recém-cortados. The box had been sent by parcel post from Belfast upon the morning before. A caixa havia sido enviada pelo correio de Belfast na manhã anterior. There is no indication as to the sender, and the matter is the more mysterious as Miss Cushing, who is a maiden lady of 50, has led a most retired life and has so few acquaintances or correspondents that it is a rare event for her to receive anything through the post. Não há indicação sobre o remetente, e o assunto é ainda mais misterioso, já que a Citor Cushing, uma senhora solteira de 50 anos, leva uma vida muito reclusa e tem tão poucos conhecidos ou correspondentes que é um evento raro para ela receber qualquer coisa pelo correio. Some years ago, however, when she resided at Pengay, she let apartments in her house to 3 young medical students, whom she was obliged to get rid of on account of their noisy and irregular habits. Alguns anos atrás, no entanto, quando ela morava em Penge, ela alugou apartamentos em sua casa para 3 jovens estudantes de medicina, dos quais foi obrigada a se livrar devido aos seus hábitos barulhentos e irregulares. The police are of opinion that this outrage may have been perpetrated upon Miss Cushing by these youths who owed her a grudge and who hoped to frighten her by sending her these relics of the dissecting rooms. A polícia acredita que essa ofensa pode ter sido perpetrada contra a Sr. Cushing por esses jovens que guardavam rancor dela e esperavam assustá-la enviando essas relíquias das salas de dissecação. Some probability is lent to the theory by the fact that one of these students came from the north of Ireland and, to the best of Miss Cushing's belief, from Belfast. Alguma probabilidade é acrescentada à teoria pelo fato de que um desses estudantes veio do norte da Irlanda e, segundo a Sra. Cushing, de Belfast. In the meantime, the matter is being actively investigated, Mr. Lestrade, one of the very smartest of our detective officers, being in charge of the case. Enquanto isso, está sendo ativamente investigado com o Sr. Lestrade, um dos mais espertos de nossos oficiais detetives encarregado do caso. So much for the Daily Chronicle, said Holmes as I finished reading. Tanto para o Daily Chronicle, disse Holmes quando terminei de ler. Now for our friend Lestrade. Agora nosso amigo Lestrade. I had a note from him this morning in which he says, I think that this case is very much in your line. Recebi uma nota dele esta manhã, na qual ele diz, eu acho que este caso é muito do seu estilo. We have every hope of clearing the matter up, but we find a little difficulty in getting anything to work upon. Temos toda a esperança de resolver o caso, mas encontramos um pouco de dificuldade em conseguir algo para trabalhar. We have, of course, wired to the Belfast post office, but a large number of parcels were handed in upon that day, and they have no means of identifying this particular one or of remembering the sender. Claro que enviamos um telegrama para o correio de Belfast, mas um grande número de pacotes foi entregue naquele dia e eles não têm como identificar este em particular ou lembrar o remetente. The box is a half-pound box of honeydew tobacco and does not help us in any way. A caixa é uma caixa de meio quilo de tabaco honeydew e não nos ajuda em nada. The medical student theory still appears to me to be the most feasible, but if you should have a few hours to spare, I should be very happy to see you out here. A teoria dos estudantes de medicina ainda me parece a mais viável, mas se você tiver algumas horas de sobra, ficaria muito feliz em vê-lo por aqui. I shall be either at the house or in the police station all day.
Estarei ou na casa ou na delegacia o dia todo. What say you, Watson? Can you rise superior to the heat and run down to Croydon with me on the off chance of a case for your annals? Que me diz, Watson? Você pode superar o calor e ir até Croydon comigo na esperança de encontrar um caso para seus anais? I was longing for something to do. Eu estava ansiando por algo para fazer. You shall have it then. Ring for our boots and tell them to order a cab. I'll be back in a moment when I have changed my dressing gown and filled my cigar case. Então você terá. Chame os criados e diga a eles para pedir um táxi. Estarei de volta em um momento, quando eu tiver trocado meu roupão e enchido minha caixa de charutos. A shower of rain fell while we were in the train, and the heat was far less oppressive in Croydon than in town. Holmes had sent on a wire, so that Lestrade, as wiry as dapper and as ferret-like as ever, was waiting for us at the station. Uma chuva caiu enquanto estávamos no trem, e o calor era muito menos opressivo em Croydon do que na cidade. Holmes havia enviado um telegrama, de modo que Lestrade, tão magro, elegante e ágil como sempre, nos esperando na estação. A walk of 5 minutes took us to Cross Street, where Miss Cushing resided. Uma caminhada de 5 minutos nos levou a Cross Street, onde Seton Cushing residia. It was a very long street of 2-story brick houses, neat and prim, with whitened stone steps and little groups of aproned women gossiping at the doors. Era uma rua muito longa de casas de tijolos de 2 andares, limpas e organizadas, com degraus de pedra branqueados e pequenos grupos de mulheres de avental conversando nas portas. Halfway down, Lestrade stopped and tapped at a door, which was opened by a small servant girl. No meio do caminho, Lestrade parou e bateu em uma porta, que foi aberta por uma pequena empregada. Miss Cushing was sitting in the front room, into which we were ushered. A Sita Cushing estava sentada na sala da frente, para onde fomos conduzidos. She was a placid-faced woman, with large, gentle eyes and grizzled hair curving down over her temples on each side. Ela era uma mulher de rosto tranquilo, com grandes olhos gentis e cabelos grisalhos que desciam sobre suas têmporas de cada lado. A worked antimacassar lay upon her lap, and a basket of colored silks stood upon a stool beside her. Antimacassar bordado repousava sobre seu colo e uma cesta de sedas coloridas estava em um banquinho ao lado dela. "They are in the outhouse, those dreadful things," said she as Lestrade entered. "I wish that you would take them away altogether." "Elas estão no depósito, essas coisas terríveis," disse ela, quando Lestrade entrou. "Eu gostaria que se os levasse embora de uma vez." "So I shall, Miss Cushing. I only kept them here until my friend Mr. Holmes should have seen them in your presence." "Assim farei, Sita Cushing. Só os mantive aqui até que meu amigo, Sr. Holmes, os visse em sua presença." "Why in my presence, sir? Por que minha presença, senhor?" "In case he wished to ask any questions, caso ele quisesse fazer alguma pergunta." "What is the use of asking me questions when I tell you I know nothing whatever about it?" "Qual é a utilidade de me fazer perguntas quando já lhe disse que não sei absolutamente nada sobre isso?" "Quite so, madam," said Holmes in his soothing way. "I have no doubt that you have been annoyed more than enough already over this business." "Exatamente, senhora," disse Holmes de maneira reconfortante. "Não tenho dúvidas de que a senhora já foi incomodada mais do que o suficiente com esse assunto." "Indeed I have, sir. I am a quiet woman and live a retired life. It is something new for me to see my name in the papers and to find the police in my house. I won't have those things in here, Mr. Lestrade. If you wish to see them, you must go to the outhouse." "De fato, eu fui, senhor. Sou uma mulher tranquila e levo uma vida reservada. É algo novo para mim ver meu nome nos jornais e encontrar a polícia em minha casa. Não quero essas coisas aqui, Sr. Lestrade. Se você quiser vê-las, terá que ir ao depósito." It was a small shed in the narrow garden which ran behind the house. Era um pequeno galpão no jardim estreito que ficava atrás da casa. Lestrade went in and brought out a yellow cardboard box with a piece of brown paper and some string. Lestrade entrou e trouxe uma caixa de papelão amarela, com pedaço de papel pardo e barbante. There was a bench at the end of the path, and we all sat down while Holmes examined, one by one, the articles which Lestrade had handed to him. Havia banco no final do caminho, e todos nós nos sentamos enquanto Holmes examinava, por os artigos que Lestrade lhe entregara.
The string is exceedingly interesting, he remarked, holding it up to the light and sniffing at it. What do you make of this string, Lestrade? O barbante é extremamente interessante, ele comentou, segurando-o contra a luz e cheirando-o. O que acha deste barbante, Lestrade? It has been tarred, ele foi alcatroado. Precisely, it is a piece of tarred twine. You have also, no doubt, remarked that Miss Cushing has cut the cord with a scissors, as can be seen by the double fray on each side. This is of importance. Precisamente, é pedaço de barbante alcatroado. Você também, sem dúvida, notou que a Sr. Cushing cortou o cordão com uma tesoura, como pode ser visto pelo desfiado duplo em cada lado. Isso é importante. I cannot see the importance, said Lestrade. Eu não consigo ver a importância, disse Lestrade. The importance lies in the fact that the knot is left intact and that this knot is of a peculiar character. A importância está no fato de que o nó foi deixado intacto e esse nó tem uma característica peculiar. It is very neatly tied. I had already made a note to that effect, said Lestrade complacently. Está muito bem amarrado. Eu já havia feito uma anotação a esse respeito, disse Lestrade complacente. So much for the string, then, said Holmes, smiling. Now for the box wrapper. Tanto pelo barbante, então, disse Holmes, sorrindo. Agora para o embrulho da caixa. Brown paper with a distinct smell of coffee. What, did you not observe it? I think there can be no doubt of it. Papel pardo, com cheiro distinto de café. O que, você não notou isso? Acho que não pode haver dúvida. Address printed in rather straggling characters. Miss S. Cushing, Cross Street, Croydon. Done with a broad-pointed pen, probably a J, and with very inferior ink. O endereço impresso com caracteres um tanto irregulares. Sr. S. Cushing, Cross Street, Croydon. Feito com uma caneta de ponta larga, provavelmente uma jora, e com tinta de qualidade muito inferior. The word Croydon has been originally spelled with an E, which has been changed to I. A palavra Croydon foi originalmente escrita com I, que foi alterado para Y. The parcel was directed, then, by a man. The printing is distinctly masculine, of limited education and unacquainted with the town of Croydon. O pacote foi endereçado, então, por homem. A impressão é nitidamente masculina, de educação limitada e desconhecedor da cidade de Croydon. So far so good. Até aqui, tudo bem. The box is a yellow half-pound honeydew box with nothing distinctive save 2 thumb marks at the left bottom corner. A caixa é uma caixa amarela de meio quilo de honeydew, sem nada distintivo, exceto 2 marcas de polegar no canto inferior esquerdo. It is filled with rough salt of the quality used for preserving hides and other of the coarser commercial purposes. Está cheia de sal grosso da qualidade usada para preservar peles e outros fins comerciais mais rudes. And embedded in it are these very singular enclosures, e embutidos nele estão esses recintos muito singulares. He took out the 2 ears as he spoke, and laying a board across his knee, he examined them minutely, while Lestrade and I, bending forward on each side of him, glanced alternately at these dreadful relics and at the thoughtful, eager face of our companion. Ele tirou as 2 orelhas enquanto falava e, colocando uma tábua sobre o joelho, as examinou minuciosamente, enquanto Lestrade e eu, inclinando-nos para a frente de cada lado dele, olhávamos alternadamente para esses terríveis restos e para o rosto pensativo e ansioso de nosso companheiro. Finally, he returned them to the box once more and sat for a while in deep meditation. Finalmente, ele as devolveu à caixa mais uma vez e sentou-se por tempo em profunda meditação. You have observed, of course, said he at last, that the ears are not a pair. Você observou, é claro, disse ele por fim, que as orelhas não são par. Yes, I have noticed that. But if this were the practical joke of some students from the dissecting rooms, it would be as easy for them to send 2 odd ears as a pair. Sim, eu percebi isso. Mas se isso fosse uma brincadeira de alguns estudantes das salas de dissecação, seria tão fácil para eles enviar 2 orelhas diferentes quanto par. Precisely, but this is not a practical joke. Precisamente, mas isso não é uma brincadeira. You are sure of it? Você tem certeza disso? The presumption is strongly against it. Bodies in the dissecting rooms are injected with preservative fluid. These ears bear no signs of this. A suposição é fortemente contra isso. Os corpos nas salas de dissecação são injetados com fluido preservativo. Essas orelhas não têm sinais disso. They are fresh, too.
They have been cut off with a blunt instrument, which would hardly happen if a student had done it. Além disso, estão frescas, foram cortadas com um instrumento cego, o que dificilmente aconteceria se um estudante tivesse feito isso. Again, carbolic or rectified spirits would be the preservatives which would suggest themselves to the medical mind, certainly not rough salt. Novamente, o ácido carbólico ou álcool retificado seriam os conservantes que viriam à mente de um médico, certamente não o sal grosso. E repeat that there is no practical joke here, but that we are investigating a serious crime. Repito que não há nenhuma brincadeira aqui, mas que estamos investigando um crime sério. A vague thrill ran through me as I listened to my companion's words and saw the stern gravity which had hardened his features. Arrepio vago percorreu meu corpo enquanto eu ouvia as palavras de meu companheiro e via a gravidade severa que endurecera suas feições. This brutal preliminary seemed to shadow forth some strange and inexplicable horror in the... Lestrade, however, shook his head like a man who is only half convinced. Lestrade, no entanto, balançou a cabeça como homem que está apenas meio convencido. There are objections to the joke theory, no doubt, said he, but there are much stronger reasons against the other. Há objeções à teoria da brincadeira, sem dúvida, disse ele, mas há razões muito mais fortes contra a outra. We know that this woman has led a most quiet and respectable life at Penge and here for the last 20 years. Sabemos que essa mulher levou uma vida muito tranquila e respeitável em Penge e aqui nos últimos 20 anos. She has hardly been away from her home for a day during that time. Ela mal saiu de casa por dia durante esse tempo. Why on earth, then, should any criminal send her the proofs of his guilt, especially as, unless she is a most consummate actress, she understands quite as little of the matter as we do? Por que então qualquer criminoso enviaria a ela as provas de sua culpa, especialmente porque, a menos que ela seja uma atriz consumada, ela entende tão pouco do assunto quanto nós? That is the problem which we have to solve, Holmes answered. And for my part, I shall set about it by presuming that my reasoning is correct and that a double murder has been committed. Esse é o problema que temos que resolver, respondeu Holmes, e da minha parte, começarei presumindo que meu raciocínio está correto e que duplo assassinato foi cometido. One of these ears is a woman's, small, finely formed and pierced for an earring. The other is a man's, sunburned, discolored, and also pierced for an earring. Uma dessas orelhas é de uma mulher, pequena, bem formada e furada para brinco. A outra é de homem, queimada de sol, descolorida e também furada para brinco. These two people are presumably dead, or we should have heard their story before now. Essas duas pessoas estão presumivelmente mortas, ou já teríamos ouvido sua história até agora. Today is Friday. The packet was posted on Thursday morning. The tragedy then occurred on Wednesday or Tuesday or earlier. Hoje é sexta-feira. O pacote foi enviado na manhã de quinta-feira. A tragédia então ocorreu na quarta ou terça-feira ou antes. If the two people were murdered, who but their murderer would have sent this sign of his work to Miss Cushing? Se essas duas pessoas foram assassinadas, quem, além do assassino, teria enviado esse sinal de seu trabalho para Sir Cushing? We may take it that the sender of the packet is the man whom we want, but he must have some strong reason for sending Miss Cushing this packet. Podemos presumir que o remetente do pacote é o homem que procuramos, mas ele deve ter algum motivo forte para enviar esse pacote para Cushing. What reason, then? It must have been to tell her that the deed was done, or to pain her, perhaps. Qual seria o motivo, então? Deve ter sido para dizer a ela que o crime foi cometido, ou para magoá-la, talvez. But in that case, she knows who it is. Does she know? I doubt it. Mas, nesse caso, ela sabe quem é. Será que ela sabe? Eu duvido. If she knew, why should she call the police in? She might have buried the ears, and no one would have been the wiser. Se ela soubesse, por que chamaria a polícia? Ela poderia ter enterrado as orelhas, e ninguém saberia. That is what she would have done if she had wished to shield the criminal. Isso é o que ela teria feito se quisesse proteger o criminoso. But if she does not wish to shield him, she would give his name. Mas, se ela não quer protegê-lo, ela daria o nome dele.
There is a tangle here which needs straightening out. Há enigma aqui que precisa ser resolvido. He had been talking in a high, quick voice, staring blankly up over the garden fence, but now he sprang briskly to his feet and walked towards the house. Ele vinha falando em um tom alto e rápido, olhando fixamente por cima da cerca do jardim, mas agora levantou-se rapidamente e caminhou em direção à casa. I have a few questions to ask Miss Cushing, said he. Tenho algumas perguntas a fazer a Sr. Cushing, disse ele. In that case, I may leave you here, said Lestrade, for I have another small business on hand. I think that I have nothing further to learn from Miss Cushing. You will find me at the police station. Nesse caso, posso deixá-lo aqui, disse Lestrade, pois tenho outro pequeno negócio a tratar. Acho que não tenho mais nada a aprender com a Cita Cushing. Você me encontrará na delegacia. We shall look in on our way to the train, answered Holmes. Passaremos por lá no caminho para a estação, respondeu Holmes. A moment later, he and I were back in the front room where the impassive lady was still quietly working away at her antimacassar. Momento depois, ele e eu estávamos de volta à sala da frente, onde a senhora impassível ainda trabalhava tranquilamente em seu antimacassar. She put it down on her lap as we entered and looked at us with her frank, searching blue eyes. Ela colocou em seu colo quando entramos e nos olhou com seus olhos azuis francos e investigativos. I am convinced, sir, she said, that this matter is a mistake and that the parcel was never meant for me at all. Estou convencida, senhor, disse ela, de que esse assunto é um engano e que o pacote nunca foi destinado a mim. I have said this several times to the gentleman from Scotland Yard, but he simply laughs at me. Eu disse isso várias vezes ao cavalheiro da Scotland Yard, mas ele simplesmente ri de mim. I have not an enemy in the world, as far as I know, so why should anyone play me such a trick? Eu não tenho inimigos no mundo, que eu saiba. Então por que alguém me pregaria uma peça dessas? I am coming to be of the same opinion, Miss Cushing, said Holmes, taking a seat beside her. Estou começando a ter a mesma opinião, Sr. Cushing, disse Holmes, sentando-se ao lado dela. I think that it is more than probable. He paused, and I was surprised, on glancing round, to see that he was staring with singular intentness at the lady's profile. Acho que é mais do que provável. Ele parou, e fiquei surpreso ao olhar em volta e ver que ele estava olhando com uma intensidade singular para o perfil da senhora. Surprise and satisfaction were both for an instant to be read upon his eager face, though when she glanced round to find out the cause of his silence, he had become as demure as ever. Surpresa e satisfação podiam ser lidas por um instante em seu rosto ansioso, embora, quando ela olhou para descobrir a causa de seu silêncio, ele tivesse se tornado tão reservado como sempre. I stared hard myself at her flat, grizzled hair, her trim cap, her little gilt earrings, her placid features, but I could see nothing which could account for my companion's evident excitement. Eu mesmo olhei atentamente para seus cabelos grisalhos e lisos, sua touca ajustada, seus pequenos brincos dourados, suas feições plácidas, mas não conseguia ver nada que pudesse explicar a evidente excitação de meu companheiro. There were one or two questions. Havia uma ou duas perguntas. Oh, I am weary of questions, cried Miss Cushing impatiently. Ah, estou cansada de perguntas, exclamou a Sra. Cushing impacientemente. You have two sisters, I believe. Você tem duas irmãs, acredito. How could you know that? Como você sabia disso? I observed, the very instant that I entered the room, that you have a portrait group of three ladies upon the mantelpiece, one of whom is undoubtedly yourself, while the others are so exceedingly like you that there could be no doubt of the relationship. Observei no exato momento em que entrei na sala que você tem um retrato de um grupo de três senhoras sobre a lareira, uma das quais é, sem dúvida, você, enquanto as outras se parecem tanto com você que não pode haver dúvida sobre o parentesco. Yes, you are quite right. Those are my sisters Sarah and Mary. Sim, você está completamente certo. Essas são minhas irmãs Sarah e Mary. And here at my elbow is another portrait taken at Liverpool of your younger sister, in the company of a man who appears to be a steward by his uniform. You observe that she was unmarried at the time.
E aqui, ao meu lado, está outro retrato, tirado em Liverpool, de sua irmã mais nova, na companhia de um homem que parece ser um comissário pela sua farda. Observo que ela era solteira na época. You are very quick at observing. Você é muito rápido em observar. That is my trade. Esse é o meu ofício. Well, you are quite right. But she was married to Mr. Browner a few days afterwards. He was on the South American line when that was taken, but he was so fond of her that he couldn't abide to leave her for so long. And he got into the Liverpool and London boats. Bem, você está certo. Mas ela se casou com o Sr. Browner poucos dias depois. Ele estava na linha da América do Sul quando aquela foto foi tirada, mas ele gostava tanto dela que não suportava deixá-la por tanto tempo e conseguiu um emprego nos barcos de Liverpool e Londres. Ah, the Conqueror, perhaps. Ah, o Conqueror, talvez. No, the Mayday when last I heard. Jim came down here to see me once. That was before he broke the pledge, but afterwards he would always take drink when he was ashore, and a little drink would send him stark, staring mad. Não, o Mayday da última vez que eu vi. Jim veio aqui me ver uma vez. Isso foi antes de ele quebrar a promessa, mas depois ele sempre bebia quando estava em terra, e um pouco de bebida o deixava completamente louco. Ah! It was a bad day that ever he took a glass in his hand again. First he dropped me, then he quarreled with Sarah, and now that Mary has stopped writing, we don't know how things are going with them. Ah! Foi dia ruim quando ele pegou copo na mão de novo. Primeiro ele me deixou de lado, depois brigou com Sarah, e agora que Mary parou de escrever, não sabemos como estão as coisas com eles. It was evident that Miss Cushing had come upon a subject on which she felt very deeply. Era evidente que a Centenar Cushing havia tocado em assunto sobre o qual se sentia muito profundamente. Like most people who lead a lonely life, she was shy at first, but ended by becoming extremely communicative. Como a maioria das pessoas que levam uma vida solitária, ela era tímida a princípio, mas acabou se tornando extremamente comunicativa. She told us many details about her brother-in-law, the steward, and then wandering off on the subject of her former lodgers, the medical students, she gave us a long account of their delinquencies, with their names and those of their hospitals. Ela nos contou muitos detalhes sobre seu cunhado, o comissário, e depois, divagando sobre o assunto de seus antigos inquilinos, os estudantes de medicina, ela nos deu longo relato de suas faltas, com seus nomes e os dos seus hospitais. Holmes listened attentively to everything, throwing in a question from time to time. Holmes ouviu atentamente a tudo, fazendo uma pergunta de vez em quando. About your second sister, Sarah, said he. I wonder, since you are both maiden ladies, that you do not keep house together. Sobre sua segunda irmã, Sarah, disse ele. Eu me pergunto, já que vocês são solteiras, por que não moram juntas. Ah, you don't know Sarah's temper, or you would wonder no more. He tried it when I came to Croydon, and we kept on until about 2 months ago, when we had to part. Ah, você não conhece o temperamento de Sarah, ou não se perguntaria mais. Eu tentei quando vim para Croydon, e continuamos até cerca de 2 meses atrás, quando tivemos que nos separar. I don't want to say a word against my own sister, but she was always meddlesome and hard to please, was Sarah. Eu não quero falar mal da minha própria irmã, mas ela sempre foi intrometida e difícil de agradar. Era Sarah. You say that she quarreled with your Liverpool relations. Você disse que ela brigou com seus parentes de Liverpool. Yes, and they were the best of friends at one time. Why, she went up there to live in order to be near them. Sim, e eles eram os melhores amigos em momento. Ora, ela foi morar lá para ficar perto deles. And now she has no word hard enough for Jim Browner. E agora ela não tem palavras suficientemente duras para Jim Browner. The last 6 months that she was here, she would speak of nothing but his drinking and his ways. Nos últimos 6 meses em que ela esteve aqui, ela não falava de outra coisa senão da bebida e do comportamento dele. He had caught her meddling, I suspect, and given her a bit of his mind, and that was the start of it. Ela pegou se intrometendo, suspeito, e deu a ela uma bronca. E foi assim que tudo começou. Thank you, Miss Cushing, said Holmes, rising and bowing. Obrigado, Sir Cushing, disse Holmes, levantando-se e fazendo uma reverência. Your sister Sarah lives, I think you said, at New Street, Wallington?
Goodbye, and I am very sorry that you should have been troubled over a case with which, as you say, you have nothing whatever to do. Sua irmã Sarah mora, acho que você disse, na New Street, Wallington. Adeus. E lamento muito que você tenha sido incomodada por um caso com o qual, como você disse, não tem absolutamente nada a ver. Oh, there was a cab passing as we came out and Holmes hailed it. Havia um táxi passando quando saímos e Holmes o chamou. How far to Wallington? He asked. Qual a distância até Wallington? Ele perguntou. Only about a mile, sir. Apenas cerca de uma milha, senhor. Very good. Jump in, Watson. We must strike while the iron is hot. Muito bem. Entre, Watson. Devemos agir enquanto o ferro está quente. Por mais simples que o caso seja, houve um ou dois detalhes muito instrutivos relacionados a ele. Just pull up at a telegraph office as you pass, cabby. Pare em um escritório de telégrafo ao passar, cocheiro. Holmes sent off a short wire, and for the rest of the drive lay back in the cab with his hat tilted over his nose to keep the sun from his face. Holmes enviou um telegrama curto e, pelo resto do caminho, recostou-se na carruagem com o chapéu inclinado sobre o nariz para proteger o rosto do sol. Our driver pulled up at a house which was not unlike the one which we had just quitted. Nosso motorista parou em uma casa que não era muito diferente daquela de onde acabáramos de sair. My companion ordered him to wait, and had his hand upon the knocker, when the door opened and a grave young gentleman in black, with a very shiny hat, appeared on the step. Meu companheiro ordenou que ele esperasse, e tinha a mão na aldrava quando a porta se abriu, e um jovem grave, vestido de preto, com um chapéu muito brilhante apareceu na entrada. Is Miss Cushing at home? Asked Holmes. A Suda Cushing está em casa? Perguntou Holmes. Miss Sarah Cushing is extremely ill, said he. She has been suffering since yesterday from brain symptoms of great severity. A certa Sarah Cushing está extremamente doente, disse ele. Ela tem sofrido desde ontem com sintomas cerebrais de grande gravidade. As her medical advisor, I cannot possibly take the responsibility of allowing anyone to see her. I should recommend you to call again in 10 days. Como seu conselheiro médico, não posso assumir a responsabilidade de permitir que alguém a veja. Eu recomendaria que você retornasse em 10 dias. He drew on his gloves, closed the door, and marched off down the street. Ele colocou suas luvas, fechou a porta e saiu marchando pela rua. Well, if we can't, we can't, said Holmes cheerfully. Bem, se não podemos, não podemos, disse Holmes alegremente. Perhaps she could not or would not have told you much. Talvez ela não pudesse ou não quisesse lhe contar muito. I did not wish her to tell me anything. I only wanted to look at her. Eu não queria que ela me dissesse nada. Eu só queria olhar para ela. However, I think that I have got all that I want. No entanto, acho que já consegui tudo o que eu queria. Drive us to some decent hotel, cabby, where we may have some lunch, and afterwards we shall drop down upon friend Lestrade at the police station. Leve-nos a algum hotel decente cocheiro onde possamos almoçar e depois passaremos pelo nosso amigo Lestrade na delegacia. We had a pleasant little meal together, during which Holmes would talk about nothing but violins, narrating with great exultation how he had purchased his own Stradivarius, which was worth at least 500 guineas, at a Jew broker's in Tottenham Court Road for 55 shillings. Tivemos uma refeição agradável juntos, durante a qual Holmes não falava de outra coisa senão de violinos, narrando com grande exultação como havia comprado seu próprio Stradivarius, que valia pelo menos 500 guinéus, em um corretor judeu em Tottenham Court Road por 55 shillings. This led him to Paganini, and we sat for an hour over a bottle of claret, while he told me anecdote after anecdote of that extraordinary man. Isso levou a falar de Paganini, e ficamos sentados por uma hora com uma garrafa de clarete, enquanto ele me contava anedota após anedota sobre aquele homem extraordinário. The afternoon was far advanced, and the hot glare had softened into a mellow glow before we found ourselves at the police station. A tarde já estava avançada, e o brilho intenso havia se suavizado em um brilho ameno antes de nos encontrarmos na delegacia. Lestrade was waiting for us at the door. Lestrade estava nos esperando na porta.
A telegram for you, Mr. Holmes, said he. Telegrama para o senhor, Sir Holmes, disse ele. Ha! It is the answer. He tore it open, glanced his eyes over it, and crumpled it into his pocket. Ah, é a resposta. Ele o rasgou, passou os olhos por ele e o amassou no bolso. That's all right, said he. Está tudo certo, disse ele. Have you found out anything? Você descobriu alguma coisa? I have found out everything. Eu descobri tudo. What? Lestrade stared at him in amazement. You are joking. O quê? Lestrade o olhou com espanto. Você está brincando. I was never more serious in my life. A shocking crime has been committed, and I think I have now laid bare every detail of it. Nunca estive mais sério em minha vida. Crime chocante foi cometido e acho que agora desvendei todos os seus detalhes. And the criminal, o criminoso. Holmes scribbled a few words upon the back of one of his visiting cards and threw it over to Lestrade. Holmes rabiscou algumas palavras no verso de de seus cartões de visita e o jogou para Lestrade. That is the name, he said. Esse é o nome, disse ele. You cannot effect an arrest until tomorrow night at the earliest. Você não pode efetuar a prisão antes de amanhã à noite, no mínimo. I should prefer that you do not mention my name at all in connection with the case, as I choose to be only associated with those crimes which present some difficulty in their solution. Eu preferiria que você não mencionasse meu nome em conexão com o caso, pois escolho estar associado apenas a crimes que apresentem alguma dificuldade em sua solução. Come on, Watson. Vamos, Watson. We strode off together to the station, leaving Lestrade still staring with a delighted face at the card which Holmes had thrown him. Partimos juntos para a estação, deixando Lestrade ainda olhando com uma expressão encantada para o cartão que Holmes havia jogado para ele. The case, said Sherlock Holmes as we chatted over our cigars that night in our rooms at Baker Street, is one where, as in the investigations which you have chronicled under the names of A Study in Scarlet and of The Sign of Four, we have been compelled to reason backward from effects to causes. O caso, disse Sherlock Holmes enquanto conversávamos sobre nossos charutos naquela noite em nossos quartos na Baker Street, é em que, como nas investigações que você relatou sob os nomes de estudo em vermelho e o signo dos quatro, fomos obrigados a raciocinar de trás para frente, dos efeitos às causas. I have written to Lestrade asking him to supply us with the details which are now wanting and which he will only get after he has secured his man. Escrevi para Lestrade pedindo que nos fornecesse os detalhes que estão faltando e que ele só obterá depois de ter capturado o homem. That he may be safely trusted to do, for although he is absolutely devoid of reason, he is as tenacious as a bulldog when he once understands what he has to do, and indeed it is just this tenacity which has brought him to the top at Scotland Yard. Ele pode ser confiado para fazer isso, pois embora seja absolutamente desprovido de razão, ele é tão tenaz quanto um bulldog quando entende o que tem que fazer, e de fato é essa tenacidade que o trouxe ao topo na Scotland Yard. Your case is not complete, then, I asked. Seu caso não está completo, então? Perguntei. It is fairly complete in essentials. We know who the author of the revolting business is, although one of the victims still escapes us. Of course, you have formed your own conclusions. Está bastante completo nos aspectos essenciais. Sabemos quem é o autor do caso repugnante, embora uma das vítimas ainda nos escape. Claro, você já tirou suas próprias conclusões. I presume that this Jim Browner, the steward of a Liverpool boat, is the man whom you suspect. Presumo que esse Jim Browner, o comissário de barco de Liverpool, seja o homem que você suspeita? Oh, é mais do que uma suspeita. And yet I cannot see anything save very vague indications. E ainda assim, eu não vejo nada além de indicações muito vagas. On the contrary, to my mind, nothing could be more clear. Let me run over the principal steps. Pelo contrário, na minha opinião, nada poderia ser mais claro. Deixe-me passar pelos principais passos. We approached the case, you remember, with an absolutely blank mind, which is always an advantage. We had formed no theories. We were simply there to observe and to draw inferences from our observations. Abordamos o caso, você se lembra, com a mente completamente aberta, o que sempre é uma vantagem. Não formamos teorias, estávamos lá apenas para observar e tirar inferências de nossas observações. What did we see first?
a very placid and respectable lady who seemed quite innocent of any secret, and a portrait which showed me that she had two younger sisters. O que vimos primeiro? Uma senhora muito tranquila e respeitável que parecia totalmente inocente de qualquer segredo, e um retrato que me mostrou que ela tinha duas irmãs mais novas. It instantly flashed across my mind that the box might have been meant for one of these. Instantaneamente me ocorreu que a caixa poderia ter sido destinada a uma delas. I set the idea aside as one which could be disproved or confirmed at our leisure. Then we went to the garden, as you remember, and we saw the very singular contents of the little yellow box. Deixei a ideia de lado como algo que poderia ser refutado ou confirmado com o tempo. Então fomos ao jardim, como você se lembra, e vimos o conteúdo muito singular da pequena caixa amarela. The string was of the quality which is used by sailmakers aboard ship, and at once a whiff of the sea was perceptible in our investigation. O barbante era da qualidade usada por fabricantes de velas a bordo de navios e imediatamente o aroma do mar foi perceptível em nossa investigação. When I observed that the knot was one which is popular with sailors, that the parcel had been posted at a port, and that the male ear was pierced for an earring, which is so much more common among sailors than landsmen, I was quite certain that all the actors in the tragedy were to be found among our seafaring classes. Quando observei que o nó era popular entre os marinheiros, que o pacote havia sido enviado de um porto e que a orelha masculina era furada para um brinco, o que é muito mais comum entre marinheiros do que entre os homens da terra, tive certeza de que todos os atores da tragédia estavam entre nossa classe marítima. When I came to examine the address of the packet, I observed that it was to Miss S. Cushing. Quando examinei o endereço do pacote, observei que era para Sir T.S. Cushing. Now, the oldest sister would, of course, be Miss Cushing, and although her initial was S, it might belong to one of the others as well. Agora, a irmã mais velha seria, claro, a Sita Cushing, e embora sua inicial fosse S, poderia pertencer a uma das outras também. In that case, we should have to commence our investigation from a fresh basis altogether. Nesse caso, teríamos que começar nossa investigação de uma base completamente nova. He therefore went into the house with the intention of clearing up this point. Portanto, entrei na casa com a intenção de esclarecer esse ponto. I was about to assure Miss Cushing that I was convinced that a mistake had been made when you may remember that I came suddenly to a stop. Eu estava prestes a assegurar a Sr. Cushing que estava convencido de que um erro havia sido cometido, quando você deve se lembrar que de repente parei. The fact was that I had just seen something which filled me with surprise and at the same time narrowed the field of our inquiry immensely. O fato é que acabei de ver algo que me surpreendeu e ao mesmo tempo reduziu imensamente o campo de nossa investigação. As a medical man, you are aware, Watson, that there is no part of the body which varies so much as the human ear. Como médico, você sabe, Watson, que não há parte do corpo que varie tanto quanto a orelha humana. Each ear is as a rule quite distinctive and differs from all other ones. Cada orelha é geralmente bastante distinta e difere de todas as outras. In last year's Anthropological Journal, you will find two short monographs from my pen upon the subject. No Jornal Antropológico do ano passado, você encontrará dois pequenos artigos meus sobre o assunto. He had therefore examined the ears in the box with the eyes of an expert and had carefully noted their anatomical peculiarities. Portanto, examinei as orelhas na caixa com os olhos de um especialista e notei cuidadosamente suas peculiaridades anatômicas. Imagine my surprise, then, when on looking at Miss Cushing I perceived that her ear corresponded exactly with the female ear, which I had just inspected. Imagine minha surpresa, então, quando, ao olhar para Cito Cushing, percebi que sua orelha correspondia exatamente à orelha feminina que eu acabara de inspecionar. The matter was entirely beyond coincidence. There was the same shortening of the pinna, the same broad curve of the upper lobe, the same convolution of the inner cartilage.
In all essentials, it was the same ear. O assunto estava completamente além de uma coincidência. Havia o mesmo encurtamento da pina, a mesma curva larga do lóbulo superior, a mesma convolução da cartilagem interna. Em todos os aspectos essenciais, era a mesma orelha. Of course, I at once saw the enormous importance of the observation. Claro que eu percebi imediatamente a enorme importância da observação. It was evident that the victim was a blood relation and probably a very close one. Era evidente que a vítima era parente de sangue e provavelmente muito próximo. I began to talk to her about her family, and you remember that she at once gave us some exceedingly valuable details. Comecei a falar com ela sobre sua família, e você se lembra que ela imediatamente nos deu alguns detalhes extremamente valiosos. In the first place, her sister's name was Sarah, and her address had until recently been the same, so that it was quite obvious how the mistake had occurred and for whom the packet was meant. Em primeiro lugar, o nome de sua irmã era Sarah e seu endereço até recentemente era o mesmo, de modo que era bastante óbvio como o erro ocorreu e para quem o pacote era destinado. Then we heard of this steward married to the third sister, and learned that he had at one time been so intimate with Miss Sarah that she had actually gone up to Liverpool to be near the Browners, but a quarrel had afterwards divided them. Então ouvimos falar desse comissário, casado com a terceira irmã, e soubemos que ele em algum momento foi tão íntimo de Sarah que ela realmente foi para Liverpool para ficar perto dos Browners, mas depois uma briga os separou. This quarrel had put a stop to all communications for some months, so that if Browner had occasion to address a packet to Miss Sarah, he would undoubtedly have done so to her old address. Essa briga interrompeu toda a comunicação por alguns meses, de modo que se Browner tivesse ocasião de enviar pacote para Sarah, ele sem dúvida o teria feito para o antigo endereço dela. And now the matter had begun to straighten itself out wonderfully, e agora o assunto começou a se resolver maravilhosamente. We had learned of the existence of this steward, an impulsive man, of strong passions. You remember that he threw up what must have been a very superior berth in order to be nearer to his wife, subject to occasional fits of hard drinking. Soubemos da existência desse comissário, homem impulsivo, de paixões fortes. Você se lembra que ele desistiu de cargo que devia ser muito superior para ficar mais perto de sua esposa e também sujeito a surtos ocasionais de bebedeira. We had reason to believe that his wife had been murdered and that a man, presumably a seafaring man, had been murdered at the same time. Tínhamos motivos para acreditar que sua esposa havia sido assassinada e que homem, presumivelmente marinheiro, havia sido morto ao mesmo tempo. Jealousy, of course, at once suggests itself as the motive for the crime. Ciúmes, claro, surge imediatamente como motivo do crime. And why should these proofs of the deed be sent to Miss Sarah Cushing? Probably because during her residence in Liverpool, she had some hand in bringing about the events which led to the tragedy. E por que essas provas do ato seriam enviadas para Sarah Cushing? Provavelmente porque, durante sua residência em Liverpool, ela teve alguma participação nos eventos que levaram à tragédia. You will observe that this line of boats calls at Belfast, Dublin, and Waterford, so that, presuming that Browner had committed the deed and had embarked at once upon his steamer, the May Day, Belfast would be the first place at which he could post his terrible packet. Você observa essa base em Belfast, em Belfast e Waterford, de maneras. Presumindo que Browner tivesse cometido o crime e embarcado imediatamente em seu navio, o Mayday, Belfast seria o primeiro lugar onde ele poderia postar seu terrível pacote. A second solution was at this stage obviously possible, and although I thought it exceedingly unlikely, I was determined to elucidate it before going further. Uma segunda solução era obviamente possível nesta etapa, e embora eu achasse extremamente improvável, eu estava determinado a elucidá-la antes de prosseguir.
An unsuccessful lover might have killed Mr. and Mrs. Browner, and the male ear might have belonged to the husband. Amante rejeitado poderia ter matado o Sr. e a Sr. Browner, e a orelha masculina poderia pertencer ao marido. There were many grave objections to this theory, but it was conceivable. Havia muitas objeções sérias a essa teoria, mas era concebível. He therefore sent off a telegram to my friend Algar of the Liverpool force and asked him to find out if Mrs. Browner were at home and if Browner had departed in the May Day. Portanto, enviei telegrama ao meu amigo Algar, da Força Policial de Liverpool, e pedi que ele descobrisse se a Sra. Browner estava em casa e se Browner havia partido no May Day. Then we went on to Wallington to visit Miss Sarah. Depois seguimos para Wallington para visitar Sarah. I was curious, in the first place, to see how far the family ear had been reproduced in her. Eu estava curioso, em primeiro lugar, para ver até que ponto a orelha familiar tinha sido reproduzida nela. Then, of course, she might give us very important information, but I was not sanguine that she would. Então, é claro, ela poderia nos dar informações muito importantes, mas eu não estava otimista de que ela o faria. She must have heard of the business the day before, since all Croydon was ringing with it, and she alone could have understood for whom the packet was meant. Ela deve ter ouvido falar do caso no dia anterior, já que toda Croydon estava falando sobre isso e apenas ela poderia ter entendido para quem o pacote era destinado. If she had been willing to help Justice, she would probably have communicated with the police already. Se ela estivesse disposta a ajudar a justiça, provavelmente já teria se comunicado com a polícia. However, it was clearly our duty to see her, so we went. No entanto, era claramente nosso dever vê-la, então fomos. We found that the news of the arrival of the packet, for her illness dated from that time, had such an effect upon her as to bring on brain fever. Descobrimos que a notícia da chegada do pacote, pois sua doença datava daquela época, teve efeito tão grande sobre ela que desencadeou uma febre cerebral. It was clearer than ever that she understood its full significance, but equally clear that we should have to wait some time for any assistance from her. Estava mais claro do que nunca que ela entendia seu pleno significado, mas igualmente claro que teríamos que esperar algum tempo por qualquer ajuda dela. However, we were really independent of her help. Our answers were waiting for us at the police station, where I had directed Algar to send them. No entanto, éramos realmente independentes da ajuda dela. Nossas respostas estavam nos esperando na delegacia, onde eu havia instruído Algar a enviá-las. Nothing could be more conclusive. Mrs. Browner's house had been closed for more than 3 days, and the neighbors were of opinion that she had gone south to see her relatives. Nada poderia ser mais conclusivo. A casa da Sra. Browner estava fechada há mais de 3 dias, e os vizinhos acreditavam que ela havia ido ao sul para ver seus parentes. It had been ascertained at the shipping offices that Browner had left aboard of the May Day, and I calculate that she is due in the Thames tomorrow night. Foi confirmado nos escritórios de navegação que Browner havia partido a bordo do May Day, e calculo que o navio deve chegar amanhã à noite. When he arrives, he will be met by the obtuse but resolute Lestrade, and I have no doubt that we shall have all our details filled in. Quando ele chegar, será recebido pelo obtuso, mas determinado Lestrade, e não tenho dúvidas de que teremos todos os detalhes preenchidos. Sherlock Holmes was not disappointed in his expectations. 2 days later, he received a bulky envelope which contained a short note from the detective and a typewritten document which covered several pages of foolscap. Sherlock Holmes não se decepcionou em suas expectativas. 2 dias depois, ele recebeu envelope volumoso que continha uma breve nota do detetive e documento datilografado que cobria várias páginas de papel ofício.
Lestrade has got him all right, said Holmes, glancing up at me. Perhaps it would interest you to hear what he says. Lestrade pegou ele direitinho, disse Holmes, olhando para mim. Talvez te interesse ouvir o que ele diz. My dear Mr. Holmes, in accordance with the scheme which we had formed in order to test our theories, the we is rather fine, Watson, is it not? I went down to the Albert Dock yesterday at 6 p.m. and boarded the SS Mayday belonging to the Liverpool, Dublin, and London Steam Packet Company. Meu caro Sr. Holmes, de acordo com o esquema que formamos para testar nossas teorias. O nós é bem interessante, não é, Watson? Fui até o Albert Dock ontem às 18 horas e embarquei no SS Mayday da Liverpool, Dublin, and London Steam Packet Company. On inquiry, I found that there was a steward on board of the name of James Browner, and that he had acted during the voyage in such an extraordinary manner that the captain had been compelled to relieve him of his duties. Após investigação, descobri que havia um comissário a bordo chamado James Browner e que ele havia se comportado de maneira tão extraordinária durante a viagem que o capitão foi obrigado a dispensá-lo de suas funções. On descending to his berth, I found him seated upon a chest with his head sunk upon his hands, rocking himself to and fro. He is a big, powerful chap, clean-shaven and very swarthy, something like Aldridge, who helped us in the bogus laundry affair. Descendo até sua cabine, encontrei-o sentado sobre um baú com a cabeça afundada nas mãos, balançando-se de um lado para o outro. Ele é um sujeito grande e forte, bem barbeado e muito moreno, algo como Aldridge, que nos ajudou no caso da lavanderia falsa. He jumped up when he heard my business, and I had my whistle to my lips to call a couple of river police who were round the corner, but he seemed to have no heart in him, and he held out his hands quietly enough for the Darbys. Ele saltou quando ouviu o motivo da minha visita, e eu levei o apito à boca para chamar 2 policiais fluviais que estavam por perto, mas ele parecia sem forças e levantou as mãos calmamente para as algemas. We brought him along to the cells, and his box as well, for we thought there might be something incriminating, but bar a big sharp knife such as most sailors have, we got nothing for our trouble. Levamo-lo para as celas junto com sua mala, pois achamos que poderia haver algo incriminador, mas, exceto por uma grande faca afiada, como a maioria dos marinheiros tem, não conseguimos nada por nossos esforços. However, we find that we shall want no more evidence, for on being brought before the inspector at the station, he asked leave to make a statement, which was, of course, taken down, just as he made it, by our shorthand man. No entanto, descobrimos que não precisaremos de mais provas, pois ao ser levado ao inspetor na delegacia, ele pediu permissão para fazer uma declaração, que foi, claro, registrada exatamente como ele a fez por nosso taquígrafo. We had 3 copies typewritten, one of which I enclose. The affair proves, as I always thought it would, to be an extremely simple one, but I am obliged to you for assisting me in my investigation. Fizemos 3 cópias datilografadas, uma das quais envio em anexo. O caso se prova, como eu sempre pensei, extremamente simples, mas sou grato a você por me ajudar na investigação. With kind regards, yours very truly, G. Lestrade. Com os melhores cumprimentos, sinceramente, seu G. Lestrade. The investigation really was a very simple one, remarked Holmes, but I don't think it struck him in that light when he first called us in. A investigação realmente foi muito simples, comentou Holmes, mas não acho que ele tenha visto dessa forma quando nos chamou inicialmente. However, let us see what Jim Browner has to say for himself. This is his statement as made before Inspector Montgomery at the Shadwell Police Station, and it has the advantage of being verbatim. No entanto, vamos ver o que Jim Browner tem a dizer por si mesmo. Esta é a declaração que ele fez perante o Inspetor Montgomery na delegacia de Shadwell
e tem a vantagem de ser literalmente o que ele disse. Have I anything to say? Yes, I have a deal to say. I have to make a clean breast of it all. Tenho algo a dizer? Sim, tenho muito a dizer. Preciso me abrir completamente sobre tudo. You can hang me, or you can leave me alone. I don't care a plug which you do. Vocês podem me enforcar ou me deixar em paz. Eu não dou a mínima para o que farão. I tell you, I've not shut an eye in sleep since I did it, and I don't believe I ever will again until I get past all waking. Digo a vocês que não fechei os olhos em sono desde que fiz isso, e não acredito que dormirei novamente até passar para além do despertar. Sometimes it's his face, but most generally it's hers. I'm never without one or the other before me. Às vezes é o rosto dele, mas na maioria das vezes é o dela. Eu nunca fico sem ver um ou outro na minha frente. He looks frowning and black-like, but she has a kind of surprise upon her face. Ele parece carrancudo, expressão de surpresa no rosto. Ay, the white lamb, she might well be surprised when she read death on a face that had seldom looked anything but love upon her before. Ah, a ovelha branca. Ela bem poderia estar surpresa ao ver a morte em um rosto que raramente havia demonstrado algo além de amor por ela antes. But it was Sarah's fault, and may the curse of a broken man put a blight on her and set the blood rotting in her veins. Mas foi culpa de Sarah, e que a maldição de um homem arruinado caia sobre ela e apodreça o sangue em suas veias. It's not that I want to clear myself. I know that I went back to drink like the beast that I was. Não é que eu queira me isentar. Eu sei que voltei a beber, como a fera que eu era. But she would have forgiven me. She would have stuck as close to me as a rope to a block if that woman had never darkened our door. Mas ela teria me perdoado. Ela teria ficado comigo tão firmemente quanto uma corda num bloco se aquela mulher nunca tivesse cruzado a nossa porta. For Sarah Cushing loved me, that's the root of the business. She loved me until all her love turned to poisonous hate when she knew that I thought more of my wife's footmark in the mud than I did of her whole body and soul. Pois Sarah Cushing me amava, essa é a raiz de tudo. Ela me amava até que todo o seu amor se transformou em ódio venenoso, quando ela soube que eu pensava mais nas pegadas de minha esposa na lama do que em todo o seu corpo e alma. There were 3 sisters altogether. The old one was just a good woman, the second was a devil, and the third was an angel. Havia 3 irmãs no total. A mais velha era apenas uma boa mulher, a segunda era um diabo e a terceira era um anjo. Sarah was 33 and Mary was 29 when I married. Sarah tinha 33 anos e Mary tinha 29 quando me casei. We were just as happy as the day was long when we set up house together, and in all Liverpool there was no better woman than my Mary. Éramos tão felizes quanto o dia é longo quando montamos nossa casa juntos, e em toda Liverpool não havia mulher melhor que minha Mary. And then we asked Sarah up for a week, and the week grew into a month, and one thing led to another, until she was just one of ourselves. Então convidamos Sarah para passar uma semana, e a semana se transformou em um mês, e uma coisa levou a outra, até que ela se tornou parte de nós. I was blue ribbon at that time, and we were putting a little money by, and all was as bright as a new dollar. Eu era abstêmio naquela época e estávamos juntando um dinheirinho e tudo estava tão brilhante quanto uma moeda nova. My God, whoever would have thought that it could have come to this? Whoever would have dreamed it? Meu Deus, quem teria pensado que chegaria a isso? Quem teria sonhado com isso? I used to be home for the weekends very often, and sometimes if the ship were held back for cargo, I would have a whole week at a time, and in this way I saw a deal of my sister-in-law, Sarah. Costumava estar em casa nos fins de semana com frequência, e às vezes, se o navio fosse retido para carga, eu ficava uma semana inteira, e dessa forma via muito minha cunhada, Sarah. She was a fine tall woman, black and quick and fierce, with a proud way of carrying her head and a glint from her eye like a spark from a flint.
Ela era uma mulher alta, morena, rápida e feroz, com uma maneira orgulhosa de carregar a cabeça e um brilho nos olhos como uma faísca de uma pedra. But when little Mary was there, I had never a thought of her, and that I swear as I hope for God's mercy. Mas quando minha pequena Mary estava por perto, eu nunca pensei nela, e isso eu juro, esperando pela misericórdia de Deus. It had seemed to me sometimes that she liked to be alone with me, or to coax me out for a walk with her, but I had never thought anything of that. Às vezes parecia-me que ela gostava de ficar sozinha comigo ou de me convencer a sair por uma caminhada com ela, mas nunca pensei nada disso. But one evening my eyes were opened. I had come up from the ship and found my wife out, but Sarah at home. Mas uma noite meus olhos se abriram, eu tinha acabado de chegar do navio e encontrei minha esposa fora, mas Sarah estava em casa. Where's Mary? I asked. Oh, she has gone to pay some accounts. Onde está Mary? Perguntei. Oh, ela foi pagar algumas contas. I was impatient and paced up and down the room. Eu estava impaciente e andava de um lado para o outro na sala. Can't you be happy for 5 minutes with Mary, Jim? Says she. Você não consegue ficar feliz por 5 minutos sem Mary, Jim? Disse ela. It's a bad compliment to me that you can't be contented with my society for so short a time. É um mau elogio para mim que você não consiga se contentar com minha companhia por tão pouco tempo. That's all right, my lass, said I, putting out my hand towards her in a kindly way, but she had it in both hers in an instant, and they burned as if they were in a fever. Está tudo bem, minha moça, disse eu, estendendo a mão para ela de maneira gentil, mas ela pegou minha mão com as duas dela num instante, e suas mãos queimavam como se estivessem com febre. I looked into her eyes and I read it all there. There was no need for her to speak, nor for me either. Eu olhei em seus olhos e li tudo ali. Não havia necessidade de ela falar, nem de mim. I frowned and drew my hand away. Then she stood by my side in silence for a bit, and then put up her hand and patted me on the shoulder. Eu franzi a testa e puxei minha mão de volta. Então ela ficou ao meu lado em silêncio por um tempo e depois colocou a mão no meu ombro. Steady, old Jim, said she, and with a kind of mocking laugh she ran out of the room. Firme, velho Jim, disse ela, e com uma risada meio zombeteira saiu correndo da sala. Well, from that time Sarah hated me with her whole heart and soul, and she is a woman who can hate too. Bem, a partir daquele momento, Sarah me odiou com todo o seu coração e alma. E ela é uma mulher que sabe odiar também. I was a fool to let her go on biding with us, a besotted fool, but I never said a word to Mary, for I knew it would grieve her. Eu fui tolo por deixá-la continuar morando conosco, tolo completo, mas nunca disse uma palavra a Mary, pois sabia que isso a entristeceria. Things went on much as before, but after a time I began to find that there was a bit of a change in Mary herself. As coisas continuaram como antes, mas depois de tempo comecei a perceber que havia uma pequena mudança em Mary. She had always been so trusting and so innocent, but now she became queer and suspicious, wanting to know where I had been and what I had been doing, and whom my letters were from, and what I had in my pockets, and 1,000 such follies. Ela sempre foi tão confiante e inocente, mas agora ela se tornou estranha e desconfiada, querendo saber onde eu tinha estado e o que eu estava fazendo, de quem eram minhas cartas, o que eu tinha nos bolsos e mil outras tolices. Day by day she grew queerer and more irritable, and we had ceaseless rows about nothing. I was fairly puzzled by it all. Dia após dia ela ficava mais estranha e irritável, e tínhamos discussões intermináveis sobre nada. Eu estava bastante confuso com tudo aquilo. Sarah avoided me now, but she and Mary were just inseparable. Sarah me evitava agora, mas ela e Mary estavam inseparáveis. I can see now how she was plotting and scheming and poisoning my wife's mind against me, but I was such a blind beetle that I could not understand it at the time. Agora eu consigo ver como ela estava tramando e envenenando a mente de minha esposa contra mim, mas eu era tão cego que não conseguia entender isso na época. Then I broke my blue ribbon and began to drink again, but I think I should not have done it if Mary had been the same as ever. Então, quebrei meu compromisso com a abstinência e voltei a beber, mas acho que não teria feito isso se Mary tivesse permanecido a mesma de sempre.
She had some reason to be disgusted with me now, and the gap between us began to be wider and wider. Ela agora tinha algum motivo para estar descontente comigo, e a distância entre nós começou a aumentar cada vez mais. And then this Alec Fairbairn chipped in, and things became 1,000 times blacker. E então esse Alec Fairbairn apareceu, e as coisas se tornaram 1000 vezes piores. It was to see Sarah that he came to my house first, but soon it was to see us, for he was a man with winning ways, and he made friends wherever he went. Foi para ver Sarah que ele veio à minha casa pela primeira vez, mas logo passou a nos visitar, pois ele era um homem de maneiras cativantes e fazia amigos onde quer que fosse. He was a dashing, swaggering chap, smart and curled, who had seen half the world and could talk of what he had seen. Ele era um sujeito atrevido, vaidoso, elegante e bem penteado, que já tinha visto metade do mundo e sabia falar sobre o que tinha visto. He was good company, I won't deny it, and he had wonderful, polite ways with him for a sailor man, so that I think there must have been a time when he knew more of the poop than the forecastle. Ele era boa companhia, não nego, e tinha modos maravilhosamente educados para um marinheiro, de modo que penso que deve ter havido um tempo em que ele conhecia mais do convés superior do que do castelo de proa. For a month he was in and out of my house, and never once did it cross my mind that harm might come of his soft, tricky ways. Por mês ele ia e vinha da minha casa, e nunca me passou pela cabeça que algo ruim pudesse vir de seus modos gentis e traiçoeiros. And then at last something made me suspect, and from that day my peace was gone forever. Então, finalmente, algo me fez suspeitar, e a partir daquele dia minha paz se foi para sempre. It was only a little thing, too. I had come into the parlour unexpected, and as I walked in at the door, I saw a light of welcome on my wife's face. Foi só uma pequena coisa. Eu entrei na sala inesperadamente, e ao entrar pela porta vi brilho de boas-vindas no rosto de minha esposa. But as she saw who it was, it faded again, and she turned away with a look of disappointment. Mas ao perceber quem era, esse brilho desapareceu, e ela virou-se com uma expressão de decepção. That was enough for me. There was no one but Alec Fairbairn, whose step she could have mistaken for mine. Isso foi o suficiente para mim. Não havia ninguém além de Alec Fairbairn cujo passo ela poderia ter confundido com o meu. If I could have seen him, then I should have killed him, for I have always been like a madman when my temper gets loose. Se eu o tivesse visto naquele momento, eu o teria matado, pois sempre fui como louco quando perco o controle. Mary saw the devil's light in my eyes, and she ran forward with her hands on my sleeve. Mary viu o brilho diabólico nos meus olhos e correu para a frente com as mãos na minha manga. Don't, Jim, don't, says she. No, Jim, no, disse ela. Where's Sarah? I asked. In the kitchen, says she. Onde está Sarah? Perguntei. Na cozinha, disse ela. Sarah, says I as I went in, this man Fairbairn is never to darken my door again. Sarah, disse eu ao entrar, esse homem Fairbairn nunca mais vai cruzar minha porta. Why not? Says she, because I order it. Por que não? Disse ela. Porque eu estou mandando. Oh, says she, if my friends are not good enough for this house, then I am not good enough for it either. Ah, disse ela, se meus amigos não são bons o suficiente para esta casa, então eu também não sou. You can do what you like, says I, but if Fairbairn shows his face here again, I'll send you one of his ears for a keepsake. Você pode fazer o que quiser, disse eu, mas se Fairbairn aparecer aqui de novo, vou lhe mandar uma de suas orelhas como lembrança. She was frightened by my face, I think, for she never answered a word, and the same evening she left my house. Ela ficou assustada com minha expressão, eu acho porque não disse uma palavra, e naquela mesma noite ela saiu da minha casa. Well, I don't know now whether it was pure devilry on the part of this woman, or whether she thought that she could turn me against my wife by encouraging her to misbehave. Bem, eu não sei agora se foi pura maldade da parte dessa mulher ou se ela achava que poderia me virar contra minha esposa, incentivando-a a se comportar mal. Anyway, she took a house just 2 streets off and let lodgings to sailors. De qualquer forma, ela alugou uma casa a apenas 2 ruas de distância e alugados para marinheiros. Fairbairn used to stay there, and Mary would go round to have tea with her sister and him. Fairbairn costumava ficar lá, e Mary ia tomar chá com a irmã e ele. How often she went, I don't know, but I followed her one day,
and as I broke in at the door, Fairbairn got away over the back garden wall, like the cowardly skunk that he was. Não sei quantas vezes ela foi, mas dia segui e quando invadi a casa pela porta, Fairbairn fugiu pelo muro do jardim dos fundos, como o covarde que ele era. I swore to my wife that I would kill her if I found her in his company again, and I led her back with me, sobbing and trembling, and as white as a piece of paper. Jurei a minha esposa que a mataria se a encontrasse na companhia dele de novo e a levei de volta comigo, chorando e tremendo e branca como uma folha de papel. There was no trace of love between us any longer. I could see that she hated me and feared me, and when the thought of it drove me to drink, then she despised me as well. Não havia mais traço de amor entre nós. Eu podia ver que ela me odiava e me temia, e quando esse pensamento me levou a beber, ela também passou a me desprezar. Well, Sarah found that she could not make a living in Liverpool, so she went back, as I understand, to live with her sister in Croydon, and things jogged on much the same as ever at home. Bem, Sarah descobriu que não conseguia ganhar a vida em Liverpool, então voltou, pelo que entendi, para morar com sua irmã em Croydon, e as coisas seguiram mais ou menos como antes em casa. And then came this last week and all the misery and ruin. E então veio a semana passada e toda a miséria e ruína. It was in this way. We had gone on the May Day for a round voyage of 7 days, but a hogshead got loose and started one of our plates, so that we had to put back into port for 12 hours. Foi assim. Fomos no May Day para uma viagem de 7 dias, mas barril se soltou e danificou uma das placas, então tivemos que voltar ao porto por 12 horas. I left the ship and came home, thinking what a surprise it would be for my wife, and hoping that maybe she would be glad to see me so soon. Saí do navio e fui para casa, pensando na surpresa que seria para minha esposa, e esperando que talvez ela ficasse feliz em me ver tão cedo. The thought was in my head as I turned into my own street, and at that moment a cab passed me, and there she was, sitting by the side of Fairbairn, the two chatting and laughing, with never a thought for me as I stood watching them from the footpath. Esse pensamento estava na minha cabeça quando virei na minha rua, e naquele momento passou uma carruagem, e lá estava ela, sentada ao lado de Fairbairn, os dois conversando e rindo, sem nem pensar em mim enquanto eu os observava da calçada. I tell you, and I give you my word for it, that from that moment I was not my own master, and it is all like a dim dream when I look back on it. Digo a você, e te dou minha palavra, que a partir daquele momento eu não era mais o dono de mim mesmo, e tudo parece sonho sombrio quando olho para trás. I had been drinking hard of late, and the two things together fairly turned my brain. Eu vinha bebendo muito ultimamente, e as duas coisas juntas viraram completamente minha cabeça. There's something throbbing in my head now, like a docker's hammer, but that morning I seemed to have all Niagara whizzing and buzzing in my ears. Há algo latejando na minha cabeça agora, como o martelo de estivador, mas naquela manhã parecia que todo o Niágara estava zumbindo nos meus ouvidos. Well, I took to my heels and I ran after the cab. I had a heavy oak stick in my hand, and I tell you, I saw red from the first, but as I ran, I got cunning too, and hung back a little to see them without being seen. Bem, eu saí correndo atrás da carruagem. Eu tinha pesado bastão de carvalho na mão, e digo a você que vi tudo vermelho desde o início, mas enquanto corria, também fiquei esperto e me mantive pouco afastado para vê-los sem ser visto. They pulled up soon at the railway station. There was a good crowd round the booking office, so I'd quite close to them without being seen. Elas logo pararam na estação ferroviária. Havia uma boa multidão em torno da bilheteria, então me aproximei bastante deles, sem ser visto. They took tickets for New Brighton, so did I, but I got in 3 carriages behind them. Elas compraram passagens para New Brighton. Eu também, mas entrei 3 vagões atrás deles. When we reached it, they walked along the parade, and I was never more than 100 yards from them. Quando chegamos, eles caminharam ao longo do passeio, e eu nunca fiquei a mais de 100 metros deles. At last I saw them hire a boat and start for a row, for it was a very hot day, and they thought no doubt that it would be cooler on the water. Finalmente vi-os alugar barco e sair para remar, pois era dia muito quente, e eles pensaram sem dúvida que seria mais fresco na água. It was just as if they had been given into my hands.
There was a bit of a haze, and you could not see more than a few hundred yards. Foi como se eles tivessem sido entregues em minhas mãos. Havia um pouco de névoa, e não se podia ver mais de alguns metros à frente. I hired a boat for myself, and I pulled after them. I could see the blur of their craft, but they were going nearly as fast as I, and they must have been a long mile from the shore before I caught them up. Eu aluguei um barco para mim e fui atrás deles. Eu podia ver o borrão de sua embarcação, mas eles estavam indo quase tão rápido quanto eu e deviam estar a mais de uma milha da costa antes que eu os alcançasse. The haze was like a curtain all round us, and there were we three in the middle of it. A névoa era como uma cortina ao nosso redor, e lá estávamos nós três no meio dela. My God, shall I ever forget their faces when they saw who was in the boat that was closing in upon them? Meu Deus, será que algum dia esquecerei os rostos deles quando viram quem estava no barco se aproximando? She screamed out. He swore like a madman and jabbed at me with an oar, for he must have seen death in my eyes. Ela gritou. Ele xingou como louco e me atacou com remo, pois deve ter visto a morte nos meus olhos. I got past it and got one in with my stick that crushed his head like an egg. Eu me desviei e consegui acertar golpe com meu bastão que esmagou sua cabeça como ovo. I would have spared her, perhaps, for all my madness, but she threw her arms round him, crying out to him and calling him Alec. Eu teria poupado ela, talvez, apesar de toda a minha loucura, mas ela jogou os braços em volta dele, gritando para ele e chamando-o de Alec. I struck again, and she lay stretched beside him. Eu golpeei novamente e ela ficou estendida ao lado dele. I was like a wild beast then, that had tasted blood. Eu estava como uma fera selvagem que havia provado sangue. If Sarah had been there, by the Lord, she should have joined them. Se Sarah estivesse lá pelo Senhor, ela teria se juntado a eles. I pulled out my knife, and well, there, I've said enough. Eu tirei minha faca e, bem, já disse o suficiente. It gave me a kind of savage joy when I thought how Sarah would feel when she had such signs as these of what her meddling had brought about. Isso me deu uma espécie de alegria selvagem quando pensei em como Sarah se sentiria ao ver sinais como esses do que sua intromissão havia causado. Then I tied the bodies into the boat, stove a plank, and stood by until they had sunk. Então amarrei os corpos no barco, quebrei uma prancha e fiquei por perto até que eles afundassem. I knew very well that the owner would think that they had lost their bearings in the haze and had drifted off out to sea. Eu sabia muito bem que o dono pensaria que eles haviam perdido o rumo na névoa e tinham se afastado para o mar. I cleaned myself up, got back to land, and joined my ship without a soul having a suspicion of what had passed. Eu me limpei, voltei para a terra e embarquei de volta no navio sem que uma alma suspeitasse do que havia acontecido. That night I made up the packet for Sarah Cushing, and next day I sent it from Belfast. Aquela noite, preparei o pacote para Sarah Cushing e no dia seguinte o enviei de Belfast. There you have the whole truth of it. You can hang me or do what you like with me, but you cannot punish me as I have been punished already. Aí está toda a verdade. Vocês podem me enforcar ou fazer o que quiserem comigo, mas não podem me punir como já fui punido. I cannot shut my eyes, but I see those two faces staring at me as they stared when my boat broke through the haze. Eu não consigo fechar os olhos sem ver aqueles dois rostos olhando para mim como olharam quando meu barco atravessou a névoa. I killed them quick, but they are killing me slow, and if I have another night of it, I shall be either mad or dead before morning. Eu os matei rapidamente, mas eles estão me matando devagar. E se eu tiver outra noite assim, estarei ou louco ou morto antes do amanhecer. You won't put me alone into a cell, sir. For pity's sake, don't, and may you be treated in your day of agony as you treat me now. Vocês não vão me colocar sozinho em uma cela, senhor. Por piedade, não façam isso, e que vocês sejam tratados no seu dia de agonia da mesma forma que me tratam agora. What is the meaning of it, Watson? Said Holmes solemnly as he laid down the paper. Qual é o significado disso, Watson? Disse Holmes solenemente enquanto colocava o papel de lado. What object is served by this circle of misery and violence and fear? It must tend to some end, or else our universe is ruled by chance, which is unthinkable. Que propósito serve esse círculo de miséria, violência e medo?
Deve haver um fim para isso. Ou então nosso universo é governado pelo acaso, o que é impensável. But what end? There is the great standing perennial problem to which human reason is as far from an answer as ever. Mas que fim? Esse é o grande e eterno problema para o qual a razão humana está tão longe de uma resposta quanto sempre esteve. The end. Thank you for listening. Please subscribe for more content like this and have a wonderful day. Obrigado por sua atenção. Inscreva-se para receber mais conteúdo como este e tenha um Tunja.